João Fonseca é eliminado do ATP 1000 de Indian Wells com uma atuação muito consistente do Jack Draper aí, no live ranking número 12 do mundo, mas atual número 14 do mundo, com uma vitória cachapante, inclusive com direito a pneu no segundo set, 6-4, 6-0. E agora? Meu Deus do céu, e agora? O João Fonseca não é mais aquilo tudo? Calma, iremos analisar esse confronto, vamos falar sobre a próxima semana do João, que tem um torneio Challenger muito importante para disputar, e vamos analisar o jogo em números e também analisar o porquê que essa vitória do Draper ela foi tão forte, vamos dizer assim, em cima do João, com um placar tão considerável aí. O João tomou um pneu do Jack Draper e muita gente tá desesperado, falando que agora ferrou. O João Fonseca, na idade que ele tem, inclusive tenistas top players, como o próprio Sinner, não tinham os mesmos desempenhos que o João na idade dele. O Sinner demorou mais do que o João para engrenar no ATP 1000, por exemplo. Então vamos ter muita calma agora, vamos analisar o jogo, entender quais são os pontos de melhoria do João Fonseca, porque a gente está aqui para ajudar e para apoiar o tênis brasileiro e não para disseminar o caos, certo? Então vamos lá para a análise do jogo. João Fonseca contra o Draper. Muita coisa a se considerar. Primeiro ponto, o saque do João. O João que vinha sacando muito bem no final do ano passado e início desse ano. No Australian Open sacou muito bem. No Next Gen, no Challenge de Canberra também. Buenos Aires já não foi tão bem assim. E agora no torneio de Indian Wells, pior ainda. O João caiu o nível do seu saque. Não sabemos se é por causa do vento, das condições e tudo mais, mas de fato o João sacou mal e ontem também, né? Foram 52% de primeiros serviços colocados na quadra, que é um índice muito baixo. O normal para o João é em torno de 65% a 70%, então foi bem abaixo. Não fez aces, teve um serve rating ali, que é a nota que a ATP dá, né, de segundo algumas métricas para o saque, de 184, muito baixo também. E o Draper nem sacou tão bem assim, porque o Draper colocou somente 55%, fez 6 aces, é verdade, mas também fez 6 duplas faltas. Teve um serve rating bom de 2,63, mas os dois não sacaram muito bem. Até o Draper, que tem como saque uma das suas melhores armas, não foi um dos seus melhores jogos sacando. Mas o João não conseguiu colocar o seu jogo em prática e a gente vê no número de winners ali. O João teve somente 11 winners, que é uma taxa baixíssima perto do que ele costuma fazer, e 31 erros não forçados. Então ele teve quase 3 vezes mais erros do que o winners. Já o Draper, você pode ver que teve 19 winners, que também não é tão alto assim, mas poucos erros não forçados. Então isso já mostra pra gente que o Draper jogou no erro do João. Aliás, é o que ele costuma fazer, né? Ele costuma ter esse jogo um pouco mais de trocação, de consistência, esperando o erro do adversário, mas não só botando a bola na quadra. O Draper é um cara que ele coloca a bola pro outro lado, uma bola pesada, normalmente funda, uma bola mais baixa. Em alguns momentos no jogo ele deu o famoso balãozinho, sim, porque ele estava esperando o erro do João, mas quando ele teve que jogar nos pontos de pressão, ele também tem muito repertório, né? O Draper é um cara que em breve vai estar no top 10, tem 23 anos, é um craque do tênis, então a gente também tem que tomar cuidado nesse tipo de análise. O que a gente pode considerar de números importantes também? O return rating do Draper foi o melhor na média, entre os jogadores, em média na ATP, então 230. Ele quebrou o João 5 vezes em 8 oportunidades, que é uma taxa de breakpoints convertidos enorme, e teve 64% de pontos no segundo serviço do João. Então ele dominou completamente o João no segundo serviço. Quando o João não colocava o primeiro serviço em quadra, era muito complicado dele ganhar os pontos. E o que aconteceu nesse jogo? Qual que é a minha análise desse jogo? O João, a gente até comentou no pré-jogo que o ideal seria um meio termo entre o João que jogou contra o Fernley, que era aquele João que não estava atacando muito, e o João que gosta de atacar, né, que é o João da pancadaria. A gente pediu um meio termo e não foi o que aconteceu. O João foi para pancadaria, foi para o limite. É verdade que no primeiro set, quando tava 4-4, ele errou 3 bolas seguidas, saindo um pouquinho na linha. Então, se ela vai um pouquinho pra dentro, ela entra. E talvez o João até pudesse ganhar o primeiro set, onde ele estava melhor no jogo. Mas, de fato, faltou para ele um pouco de controlar um pouco mais os seus golpes, ter um pouco mais de cuidado, né? De jogar com um pouquinho mais de margem, ainda mais com um jogador que pega tudo, né? O Draper é aquele cara que chega em todas as bolas, então acho que isso foi tirando um pouco da paciência do João e ele acabou não conseguindo fazer os winners que ele precisava, né? E aí no segundo set o Draper colocou seu jogo 100% em prática, o João já estava mais estressado ainda, né? Com mais pressa ainda de resolver os pontos,
e acho que esse foi um ponto importante. Esse é um outro ponto de melhoria pro João, acho que todo mundo sabe, né? O João, por ele ter muita potência nos golpes, ele tenta resolver os pontos muito rápido e nem sempre é por aí. Ele pode também cadenciar um pouco mais o jogo, claro, não fugindo da sua essência, que é dar os winners. E um outro ponto de melhoria pro João que a gente enxerga é nos drop shots, né? O Draper praticamente ganhou todos os pontos que ele deu a deixadinha. A movimentação frontal, né, do João para a rede, talvez a leitura do drop shot, ela vai ser melhorada. E por que eu falo pontos de melhoria? Porque tudo isso vai ser melhorado, né? O João é um cara em constante evolução, é muito jovem, então ele vai melhorar todos esses pontos. Mas acho que o grande... a grande análise para esse jogo é o fato do João pegar um canhoto que jogou no seu backhand. O João tem um problema quando ele vai correr pro backhand, então quando ele tá meio desequilibrado, o backhand dele não é muito bom ainda, ele é muito bom no backhand quando ele tá equilibrado, né, parado ali na quadra. Quando ele tem que correr é mais complicado, e o Draper explorou muito bem isso, então não tem o que falar, né, a vitória totalmente justa. O próprio João declarou depois do jogo que o nervosismo estaria do lado dele, mas ele entende que ele deveria ser um pouco mais sólido, né? Ele teve chances. Um ponto importante também, né, cara? O João, ele teve muitas chances de quebra, né? Foram 7 chances, o Draper teve 8. E ele não conseguiu aproveitar. Então, nos pontos de pressão, o Draper conseguiu também jogar muito bem e mereceu a vitória. Foi justíssima a vitória. Então, o João é um cara que tem uma leitura muito boa, né? Pós-jogo ali. Ele consegue enxergar bem. Ele, na entrevista dele pós-jogo, ele representou bastante esse ponto. Pessoal, tá gostando do conteúdo? Deixa o like e se inscreva no canal. 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, por favor, desce ali o dedinho. Clique em inscrever-se que a gente agradece demais. E o João tá inscrito pro Challenger de Phoenix. É um Challenger, mas é uma pontuação alta de 175 pontos. Quase próximo ao ATP 250, então essas são a lista de entrada aí. Então o Nuno Borges, que é o atual bicampeão do torneio, é o melhor ranking do torneio, então o João tem todas as condições de ir bem para esse torneio, que fica próximo a Indian Wells, né? Então ele já tá ali na região, vai treinar para pegar ritmo de jogo, quadra parecida, condições parecidas, para chegar bem em Miami, mas é um Challenger de alto nível. A gente vai fazer um vídeo amanhã analisando a chave, falando um pouco sobre o Challenger de Phoenix, quem são os adversários do João. Então o João já tem compromisso aí, pelo menos para terça ou quarta-feira, para estrear aí no Challenger de Phoenix e chegar forte em Miami, certo? E que ele tenha uma semana boa, né, de treinamentos e de jogos para que chegue muito bem em Miami. É um processo, né? O João tá se desenvolvendo ainda e a gente tem que ter muita calma, não podemos colocar a carroça na frente dos bois, como dizia meu avô, né? Temos que tomar muito cuidado aí para que o João continue se desenvolvendo e não tenha muita pressão nas suas costas. Pessoal, maior comunidade de apostas e trade em tênis é o TLP Select, parceiro do canal. A gente vai deixar no comentário fixado um desconto de 30% para você que quer conhecer um pouco mais sobre tênis, aprofundar suas análises, ou você que gosta de apostar também. TLP Select, do meu amigo Thiago Meirelles, é a melhor comunidade, você vai aprender demais. Eu mesmo aprendi tudo que eu sei nessa comunidade, então olha aí o comentário fixado que a gente tem uma surpresa bastante especial para vocês e vale a pena demais. Certo, pessoal? Então nos vemos amanhã, no vídeo de amanhã, falando sobre o Challenger de Phoenix e a projeção do João para essa competição. Certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.